Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus! Vamos dar a Jesus toda a glória. Ele é digno, amém? Fazemos tudo por Ele. Glória a Deus! Erga sua voz a Ele. Obrigado, Senhor, por tudo o que fizeste, por tudo o que Tu és. Obrigado, Pai, pelas vidas salvas. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Te damos honra e glória e cremos que Tu que começaste a boa obra neles, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença manifesta aqui, hoje. Te agradeço, Senhor, porque os que entraram enfermos sairão curados. Os que estão presos à depressão e até tomando remédios de prescrição, Senhor, e viciados, serão libertos. Oro para que casamentos sejam restaurados, Senhor. Que o Senhor faça que os maridos se apaixonem pelas esposas de novo, e as esposas pelos maridos, para que honra e respeito, Senhor, e amor entrem no coração dos filhos pelos pais, Senhor. Eu oro, Pai, para que este seja um culto de jubileu, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo diga amém. Deus te abençoe. Pode se sentar. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. No ano de 2015 eu fiz uma viagem só para um lugar não muito longe, a uma ilha por aí, sozinho para buscar ao Senhor. E com a permissão da minha esposa, eu fui para lá orar, porque sentia que estava no momento que precisava ouvir o Senhor. Ok? Então, em 2015 eu fiz essa viagem sozinho e fui para essa ilha. É muito perto, mas não vou falar onde para você não ir também. Ok? E o meu propósito foi não para comer e me divertir, mas de fato, eu não fiz quase nada. Aquelas coisas que as pessoas fazem. Mas eu fiquei orando, certo? E também estudando e buscando ao Senhor. Foi nessa época que o Senhor me mostrou um filme que você pode até pensar que era um novo filme sobre Martinho Lutero. Um dos últimos produzidos por Hollywood, mas não foi. O Senhor me mostrou esse filme que foi feito nos anos 80 pela BBC, certo? E eu assisti aquele filme e eu já sabia muita coisa sobre Martinho Lutero, mas quando assisti, aquilo me impressionou porque eu entendi o porquê que o Senhor queria que eu assistisse, porque ele passou por algumas coisas que eu também passei. Olha, por exemplo, ele encontrou a palavra arrependimento e no filme falam sobre isso. A palavra arrependimento ele descobriu estudando o grego. Ele disse que a palavra arrependimento não é fazer o certo, penitência, porque aquela igreja que ele pertencia, certo? Usavam a palavra penitência no latim, na Bíblia deles, mas o latim veio depois do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego é metanoia. Ele encontrou a mesma coisa, e disse que metanoia é pensar correto, é também mudar de ideia. Metanoia, mente, mudar de mente. Eu preguei muito sobre isso. Muito antes de 2015. E descobri em 2015 pela primeira vez que Martinho Lutero teve essa revelação. Não somente isso. Mas isso me tocou muito. Quando ele foi sequestrado por amigos, pelas pessoas que eram poderosas naquela época, e o colocaram num certo castelo. Esse castelo ainda existe. E ele foi colocado ali, guardado ali para sua própria proteção, certo? Porque colocaram preço pela sua cabeça. Ele passou um tempo naquele cômodo, escrevendo a Bíblia em alemão. Ok? Fez isso em pouco tempo. Depois, ele sentiu. Alguns conhecem a sua história e sabem dessa parte. Ele sentiu que Satanás entrou naquele cômodo. Eu acho pessoalmente que Martinho Lutero era uma pessoa que Deus estava levantando de tal maneira que Satanás mesmo foi lá e não dos seus monstros. Certo? E alguns acham que monstros são engraçados, mas Satanás ou demônios não são nada engraçados. Certo? Alguns demônios vão ser enviados às pessoas que são menos importantes, mas com Martinho Lutero não foi assim. Ele sentiu a presença maligna no quarto e, quando eu estava naquela ilha, estava passando por algumas lutas, ok? Porque alguns que poderíamos chamar de pessoas em posição de liderança, alguns deles, que eu até respeito, falaram algumas coisas fortes e eu não quero ser orgulhoso. Não quero ser alguém que só porque eu tive esse tipo de revelação, por isso não preciso ouvir outras pessoas. Eu quero ter certeza que eu estou bem com o Senhor,
neste assunto, mas eu orei ao Senhor. Senhor, eu tenho ouvido essas palavras que vêm à minha mente. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para Deus te dar essas coisas. Para descobrir essas coisas e ter revelação. Quem você é? Você, na verdade, é muito orgulhoso. Você é isso. Certo? E também tem muitos outros líderes que são mais velhos que você. Porque você acha que é especial. E essas acusações então vêm. E eu estava lutando muito naquele lugar. Olha bem, naquele estudo, naquele castelo, onde Martim Lutero estava quando Satanás veio a ele, foi exatamente isso. E eu descobri 2 anos atrás, naquela ilha, descobri que as mesmas palavras foram faladas a ele. E as palavras foram, sabe? Quem você pensa que é? Você é orgulhoso, as mesmas palavras. Fiquei chocado. Fiquei chocado naquela ilha. E o que Deus falou comigo naquela ilha foi sobre Martim Lutero. Como ele passou pelas mesmas lutas. O diabo continua sendo o mesmo. Graças a Deus, Deus é o mesmo Deus. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Martim Lutero é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dele. Que Deus levantou, glória a Deus. O problema na igreja hoje, se você olhar em Gálatas capítulo 3, é este. Gálatas 3 diz: aquele, pois, que vos dá, e aqui dá, é constantemente dá o Espírito. Quantos querem receber constantemente o Espírito? Amém? Eu cresci com esse ensinamento há muito tempo atrás na igreja. Quando eu falo que cresci, foi depois de nascer de novo. Quando adolescente, eu fazia parte de uma igreja que ensinava que você pode vazar. Mesmo tendo o Espírito Santo, pode vazar. Sabe? E no final do dia, não tinha muito mais do Espírito Santo. Certo? Mas a Bíblia diz que Deus dá constantemente o Espírito. E aqui também diz que ele opera constantemente maravilhas. Deus constantemente opera maravilhas entre vós. E a expressão entre vós pode ser em vós e pode ser entre vós. Amém? Isso não é lindo? Sabe, agora mesmo Deus está constantemente trabalhando nos bastidores. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém, amém, amém. E aqui diz: o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual será? Deus nos dá o Espírito, Deus opera maravilhas entre nós pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Amém? Amém? Quando você ouve a palavra de Deus, especialmente uma revelação, certo, da justiça como um dom da graça, você se torna justo pela fé e isso produz, então, milagres. É o que traz milagres para você. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mais em frente. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, então, olha, a graça não é alguma coisa que Deus pensou nela porque a lei não funcionou. Deus viu que o homem tentou e a lei não funcionou. Então vamos tentar a graça. Não. A graça veio antes da lei. Quando eu digo isso, algumas pessoas dizem que a graça veio depois da lei, que a lei veio primeiro. Certo? Falando geralmente que Moisés veio primeiro antes de Jesus Cristo ser encarnado. Mas Jesus veio em carne e olha bem isso. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo veio em carne, é na verdade um grande teste de qualquer um que acredita no verdadeiro Jesus da Bíblia. Devemos dizer que Jesus veio em carne, mas que também era Deus. Não somente humano, mas também Deus. Por que isso é importante? Como dizer que Jesus veio em carne é também dizer que Jesus era Deus. Bem, ele era o único que podia vir na carne. Todo mundo foi nascido neste mundo. Ok? Dizer que Jesus Cristo veio em carne é redundante, se ele fosse só homem. Todo homem veio em carne. Alô? Certo? Se todo homem que nasceu veio em carne, é redundante dizer que o Espírito de Deus se conhece assim. Que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é do Senhor. E todo espírito que nega isso é do anticristo. Mas todo mundo que nasceu veio em carne. Certo? Todo bebê, podemos dizer, veio em carne. Não, quer dizer que Deus se tornou carne. Então, os agnósticos na época de João diziam que Jesus foi somente nascido num determinado tempo, ele somente nasceu e era somente humano. Ok, ele era um homem de Deus e tudo mais, mas ele não era Deus. Não, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. São João escreveu isso. E Jesus Cristo vindo em carne quer dizer que ele era 100% Deus.
100% homem. Ele era Deus e homem. Posso ouvir um amém? Ok. Voltando aqui. A Bíblia diz que as Escrituras tinham previsto que os gentios, não judeus, eu e você, também. Amém? A maioria aqui não é judeu, certo? Certo? Deus previu que todos nós seríamos justificados. Como? Pelas obras ou pela fé? Pela fé. Certo? Então, quando Deus previu isso, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Disse que todas as nações serão benditas em ti. Todos nós, todas as diferentes raças, todos os tipos de pessoas, ok? Serão benditas. Amém? Não só os judeus. Amém? Mas todas as nações. Pela fé. Posso ouvir um amém? Então, mais em frente. E aqui, baseados nessa fé, pense nisso. Esses são justificados pela fé. E todos esses que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quando você crê, você é justificado pela fé. Não pelas obras, você é bendito com o crente Abraão. Olha muito bem como Abraão foi abençoado. Amém? Deus o tratou como um homem justo. Deus cuidou da sua família. Deus protegeu a sua esposa quando estava para ser possuída por um rei. Deus protegeu Abraão. Deus o protegeu de perigo quando as pessoas queriam prejudicá-lo. Ele entrou numa guerra para resgatar o seu sobrinho. Deus o abençoou com ouro e prata. Está na Bíblia. Amém? Amém. Deus concedeu favor a ele. Sabemos que até Abraão, na sua velhice, ele era produtivo. Até mesmo na sua velhice, ele ainda estava forte. Amém. Então ele estava saudável. Amém. A esposa, com 90 anos, produziu Isaac. Amém. Isso foi com 90 anos, mas quando tinha 65, Faraó, o rei do Egito, a desejou. Quando ela tinha quase 90, Abimeleque a desejou. Pessoas que só vivam a beleza exterior. Então quer dizer que ela tinha saúde. E não só isso, Deus renovou sua mocidade. E Deus a fez linda. Essas são as bênçãos de Abraão. Posso ouvir um amém? É o que diz aqui. Mas se você olhar e dizer que sim, somos justificados pela fé, mas nós temos que cumprir a lei como regra de vida. Nós não somos justificados pelas obras, concordo com você, pastor, mas devemos cumprir a lei como regra de vida. Mas a Bíblia diz: todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Nem diz aquele que quebra a lei. Nem espera você quebrar. Mas diz: os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer. Então não adianta dizer: eu faço o meu melhor. Não, a Bíblia diz: se não permanecer, está debaixo de maldição. Então só você assumir essa posição e dizer que as bênçãos da sua vida, dizendo que você merece ou não, obedece a Deus ou não, está sob maldição. Então você deve crer que é justificado pela fé, e assim você fica debaixo das bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, vamos pensar nisso e agora vamos olhar em Romanos 4, verso 13. Estou pregando o Evangelho. Quantos aqui creem nisso? Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é um problema que está acontecendo em muitos lugares e em muitas igrejas hoje, porque as pessoas escrevem sobre a graça e o verdadeiro problema está entre a lei e a graça. E até muitos que dizem que são da graça dizem: eu creio na graça, eu acredito muito na graça. Dizem: eu creio que somos justificados pela graça, somos salvos pela graça. Mas é aí que estragam tudo, porque dizem que a lei não é para nos salvar, mas é para uma regra de vida. Regra de vida. Pense bem nisso, ok? A lei não é a regra de vida, mas Cristo é. Cristo é a minha sabedoria. Amém. A lei diz: não adulterarás, mas a lei não diz: ame sua esposa. Não te ensina a amar sua esposa. A lei não te ensina, mas a graça me dá amor pela minha esposa. Amém. A graça faz isso, não desista. Amém. Você precisa estar sob a graça mais e mais. Amém. Coloque seu marido sob a graça mais e mais e dizer: estou sob a graça de Deus, glória a Deus. E se o amor pela esposa ou pelo marido não existe, ou talvez está ficando mais fraco, certo? E você está tendo pensamentos estranhos, deixe-me falar isso. A resposta não é voltar para a lei. A lei vai fortalecer a carne, mas você deve estar sob a graça mais. Em um determinado momento você perdeu a noção de que Deus te ama. Amém. E não deve procurar no marido pelo amor que não pode satisfazer. Só Deus, na verdade, tem um amor que satisfaz. Depois que isso transbordar, Deus faz algo maravilhoso em você que até o seu marido vai ver. Amém? Isso acontece do outro lado também, ok? Se a sua esposa
não tem mais amor por você, eu creio que Deus quer avivar e trazer o jubileu aos casamentos. Amém. Glória a Deus. É triste, não é? A pessoa que você casou, de repente se torna como muitas pessoas lá fora. Olha como está o mundo. Tratam um ao outro com desrespeito, não há mais honra, não há mais alô, não há mais por favor. Eles só vão vivendo a vida. É o que você quer? É isso que você quer? Por que não convida Jesus para transformar água em vinho? Convide Jesus para o seu casamento. Diga, Senhor, eu não quero viver uma vida assim. Amém? Eu quero amar minha esposa. Não é um sentimento. É uma decisão. Amém? Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Se quiser, você pode, mas pare de culpar um ao outro. Amém? Um sinal muito claro que está debaixo da lei é culpar um ao outro. Parece que isso não passa de uma teoria. A graça é uma teoria para você, e não uma revelação no coração. Amém? Voltando ao texto, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, Cristo. Mas em Gálatas diz que se você está em Cristo, você é semente de Abraão. Oi, semente de Abraão. Alô, semente de Abraão. Posso ouvir a semente de Abraão dizer aleluia? Diga glória a Deus. Só a semente de Abraão, ok? Se você está em Cristo, então você é a semente de Abraão. E não só isso, mas é herdeiro de acordo com a promessa. Então aqui, olha bem, diz que a promessa era de ser herdeiro do mundo. Bem, logo vem um conflito. Certo? Porque a Bíblia diz que o diabo, em 2 Coríntios 4:4, Deus com D minúsculo, Deus deste mundo, Deus do cosmos. E aqui, Deus quer que você herde o cosmos. Vá, leia no grego o que o cosmos é. Cosmos é, na verdade, o mundo ou o sistema que o opera, mas não é no sentido de ser mundano, mas no sentido de bens, no sentido de riquezas, nas coisas boas do mundo. Leia a definição de Teias no grego. Deus quer que você possua essas áreas. Agora, há um ensinamento por aí que ensina as pessoas que elas devem acreditar que os cristãos podem, a propósito, colocar o foco em algumas áreas na vida, seja entretenimento, educação ou política, e com propósito entrar em uma dessas áreas para causar impacto e ser influência nessas áreas, mas deixe eu dizer isso. Certo? A ideia é boa, mas os meios não são do jeito que Deus mandou. Quando faz de propósito, pode fazer da carne ou na sabedoria humana. Começa a pensar que para ocupar aquela posição tem que levantar dinheiro para isso. Olha, o que eu estou fazendo é pregar o Evangelho. E seja o que estiver fazendo em termos de campanha, o propósito é para promover o Evangelho. Certo? Eu não estou fazendo nada mais. Você entendeu? E esse ensinamento que está por aí, certo, no mundo inteiro, fala para as pessoas que, sabe, olha, nós devemos tomar posse de tudo isso, e a ideia é boa, mas escute bem. Quando na igreja primitiva os cristãos não eram ensinados, olha aqui um pouco de dinheiro para vocês, Lawrence, porque você tem músculos, então você deve juntar com os soldados romanos, ok? No exército romano, quando você estiver ali, vai crescer para se tornar um centurião. Ok? Para que esses músculos? Certo? E depois, sabe, você não vê nada disso nos escritos de Paulo, não encontra isso em lugar nenhum, mas tem que voltar em Gênesis capítulo 1 para dizer que Deus mandou que frutifiquemos e que tenhamos domínio sobre todas as coisas. E era verdade, mas o que aconteceu? O homem caiu. Agora, aquele que domina sobre todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seu reino será estabelecido e não ficar de propósito procurando posições para nós entrarmos. Vamos acabar caindo na carne. A ideia é boa de impactar, mas o que eu digo é isso. Se você foi chamado para ser um professor, seja o melhor professor em nome de Jesus. Se foi chamada para ser dona de casa, seja a melhor dona de casa para que seus filhos se lembrem. Amém? Ninguém faz comida como a mamãe. Ninguém cozinha como ela. Amém? A melhor. Se você é um vendedor, seja o melhor vendedor. Amém? Se for um gerente, seja o melhor. Amém? Seja o melhor onde você estiver. Amém? Mas não fique pensando, sabe que você tem um chamado de Deus para tomar essa área, aquela área, outra área, tudo mais. Mas olha, nós estamos tomando territórios para o Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro, vidas transformadas. Mas nós não ficamos planejando ir por aqui ou por ali para receber isso. Amém? Se tiver que coçar a sua orelha, coce rapidamente, não faça assim. Você vai cumprir o propósito, mas vai demorar
com muito esforço e vai também com dor no seu ombro ou alguma coisa, amém? Então, quero dizer isso. Essa promessa nos diz que o jeito de conquistar o mundo. E não há outro jeito. Olha a definição de Teias. Fala de riqueza do mundo, coisas do mundo, e Deus quer que você esteja nessa posição. Isso é bom? Não ore por um trabalho, mas por uma posição. Sim, isso é bom. Deus é grande. Não peça pequeno. Amém. Peça a Deus uma posição. Amém. Então por que você quer que Deus te abençoe com riquezas? Jovens, quero falar com vocês, porque vocês são jovens e eu quero falar com vocês. Amém? Somos todos jovens, glória a Deus. Lawrence fez 40 anos alguns anos atrás, então ele está fora, mas nós estamos dentro. Então olha isso. Agora, por que você deseja tanto aquele carro? O carro dos seus sonhos. Ah, eu somente gosto do carro. Realmente? Você não quer impressionar? Por que quer impressionar seus amigos? Bem, o que eles pensam de mim é mais importante do que eu penso de mim mesmo. Olha isso. Mais importante do que Deus pensa de você? Você está em Cristo. Você é um príncipe ou princesa. Por que quer esse trabalho? Ah, me paga muito bem. Por que você quer um alto salário? Eu quero uma casa grande, quero tirar mais férias. E vai ser feliz? Sim. O que eu quero dizer é que, por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que você quer esse trabalho? Por que você quer ter esse salário? É por causa de uma insegurança? Quer preencher um vazio? Amém? Se estamos todos em Cristo, de verdade, vamos ter segurança em Cristo. Você é um príncipe ou uma princesa. Eu quero falar aos jovens. Amém? Quando estiver pensando nas suas ambições, no seu destino e objetivo, assegure-se, amém, que está fazendo algo para a glória de Deus. Eu quero falar aos jovens, de um jovem para outro. Deixe-me falar isso. Pare de pensar que tem muitos anos pela frente, que você pode até desperdiçar um pouco de tempo e que você pode ter algumas namoradas e depois se alistar no exército e depois então você pode voltar. Depois ainda você pode ter aquele trabalho ou outro trabalho e aquele. E eu tenho, na verdade, muito tempo. Isso é imaturidade. Ou, como adolescente, eu posso ficar discutindo com meus pais o tempo todo. Meus amigos também fazem isso. Isso é imaturidade. Os heróis da Bíblia eram todos jovens. Isso é interessante. Sabia que todos os discípulos de Jesus eram adolescentes? Exceto Pedro. Pedro tinha provavelmente 20 ou um pouco mais. Jesus tinha 30. Na época de Jesus, para ser um rabino, tinha que ter 30 anos. A Bíblia diz que Jesus tinha 30 anos quando começou seu ministério. 30 é muito jovem. E depois tinha que ter discípulos, talmudim, mais jovens do que você. Não podiam ter mais de 30 anos. Pedro era mais novo do que Jesus. Agora, o problema com os filmes, às vezes, é que mostram Pedro com meia idade. Sabe todos? Eles com o cabelo branco, a barba branca. Sabe? Eu quero fazer um anúncio e alguns vão copiar essa ideia, ok? Faça um filme de Jesus com todos eles jovens. Sabe o que eu estou dizendo? Todos eles como adolescentes. Eu vou te falar, porque o apóstolo Pedro tinha pouco mais de 20 anos, porque Jesus, quando pagou o imposto, era exigido de um homem judeu, durante o tempo de Jesus, de pagar o imposto, meio shekel, que foi exigido por Moisés, certo, no Antigo Testamento, meio shekel. Mas a Bíblia diz só quem tinha mais de 20 anos pagava meio shekel. Os mais novos não tinham que pagar. Lembra do jeito que ele fez? Ele mandou que Pedro fosse pescar, e do primeiro peixe que ele pescasse tinha outros peixes. Na boca do primeiro peixe tinha uma moeda, dinheiro. Pague para mim e para você, Jesus disse, porque os dois tinham mais de 20 anos. Entendeu? Mas não pagou pelo resto. Agora olha isso. Para poder casar na época de Jesus tinha que ter 18 anos. Agora sabemos que Pedro tinha sogra. Então ele era casado. Ok? Então, para se casar naquela época, tinha que ter 18 anos. Quando ele casou, nós não sabemos. 18, 19, não sabemos, mas era casado. Quando Jesus o chamou, mas eram jovens. O mais novo era João. E, olha, somente um tipo de adolescente precisava dos pais para pedir algo. Vou falar com o mestre por você. Lembra da mãe de Tiago e João? Veio a Jesus dizendo, olha, meus filhos são bons garotos.
São bons meninos. Coloca um à direita e outro à esquerda. Será que pode quando vier o teu reino? Agora pensa, se fossem homens adultos e a mãe puxando eles pelos braços com barba branca. Sabe? Então, deixe-me falar isso. Eram todos jovens. Deixaram tudo e seguiram a Jesus, e Jesus era jovem. 30 anos de idade. Amém? Falava aos demônios e eles saíam. Falava com a tempestade e acontecia a maior bonança. Jesus tinha controle, Jesus tinha poder, Jesus tinha dignidade, tinha realeza. Sabe, algo que você precisa ter na sua vida é realeza. Não seja como o mundo. Olha no mundo, por que as pedras são baratas? Bem mais barato quando comparamos com diamantes, que não é fácil de encontrar. Amém? Seja alguém diferente. Não seja como o mundo faz isso e você também. Amém? Seja diferente. O mundo, por dentro, vai até te admirar, mas vai tentar te rebaixar. Não podem permitir que você brilhe o tempo todo. Amém? Você entende? Então, eu quero dizer isso porque eu sinto que Deus está levantando os jovens. No mundo inteiro. Eu vi na Alemanha, acabei de voltar de lá, certo? E também na Europa. Deus está levantando a juventude. Os jovens estão respondendo à mensagem. Milhares. Gritando, se alegrando e ficando alegres por causa de Jesus. Os velhos ficam velhos porque só sabem reclamar o tempo todo. Já viu isso? Quando ficam velhos reclamam demais. Nesses dias, essa geração de jovens, vocês jovens, quando escuto alguém dizer vocês jovens, eu digo, não, está ficando velho. Alguns dizem vocês jovens, eu não digo vocês jovens, eu digo nós jovens, amém? Então, é assim, olha bem, essas pessoas gostam de ficar reclamando e ficar só murmurando. Tudo é motivo de reclamar. Reclama a respeito do clima, reclama a respeito do governo, reclama a respeito daquilo que o pastor Prince acabou de falar. Ok, então, não diga que bom você está falando assim para os jovens. Você também precisa ser diferente. Não seja aquele tipo de pessoa normal com 70, 80 anos de idade, ok? Seja diferente. Os nossos jovens precisam de liderança, de bons exemplos. Nós esquecemos que quando Deus tirou Israel da escravidão do Egito, demorou 40 anos. Deus precisou de 40 anos, porque eles não cooperavam. Em uma noite, Deus os tirou do Egito. 40 anos para tirar o Egito deles. Eles tinham aquela mentalidade. O jeito do mundo. Pensando como o mundo, falando como o mundo. Quando eu olho para crentes que pensam como o mundo e falam como o mundo, amém? Eu sei que vão ter resultados mundanos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Posso ouvir um amém? Depois Deus teve que esperar para aquela geração que dizia não posso, não posso. Isso não é possível, não é possível. Deus diz, ok. O que vocês falam vai acontecer. Você disse que não pode? Mas este grupo, essa nova geração, e Josué e Caleb participavam da outra geração. Diziam é possível. Porque diziam isso puderam. Porque você disse que não pode. Vocês vão morrer neste deserto. Não vão entrar. Leia sobre isso. Está na Bíblia no livro de Números. Disseram que haviam gigantes, começaram a murmurar dizendo que haviam gigantes e que eram como gafanhotos aos seus olhos. Eles vão nos devorar. Disseram vamos morrer e Deus disse assim como falaram. Vai acontecer. A esta geração. Vai acontecer. E eles morreram. E Deus falou a Moisés e Deus disse, Josué e Caleb. Josué já era um homem um pouco velho nesta época. Amém? Mesmo assim, Deus disse, Josué e Caleb vão entrar porque tiveram uma atitude diferente. Olharam os gigantes e disseram, a defesa deles já se foi. Certo? Deus está conosco. Vamos devorá-los, são pão para nós. Mas os outros falaram, a maioria falou, não, eles vão nos devorar. Mas eles disseram, Josué e Caleb disseram, vamos devorá-los. Deus disse, eles vão entrar. Amém? Mas não se esqueça, Deus esperou aquela velha geração morrer e a nova geração se levantar. Essa geração que se levantou nunca sentiu o chicote nas costas. Eles não tinham mentalidade de escravos. Mas essa foi a geração que viu Deus abrir o Mar Vermelho. Essa era a geração que, como garoto, viu Deus abrir o Mar Vermelho 40 anos antes. Esta é a geração, certo? Que viu Deus fazer milagres no deserto. Água brotar de uma rocha. Cresceram com milagres. Não cresceram com mentalidade de escravo. Então olha, se não vigiar, vai perder o que Deus está fazendo neste tempo.
Há uma unção fresca sendo liberada. É o ano do jubileu. Se você olhar para o mundo, só tem coisa ruim acontecendo. É o princípio das dores, como nós já falamos. Mas Deus está fazendo algo grande. Amém? Quando o povo viu a matança dos bebês, que tinham na época menos de 2 anos, por ordem do rei Herodes, disseram que momento ruim da história. Se esqueceram que o Messias tinha nascido. E por isso aconteceu aquela matança. Amém? O diabo não sabia realmente quem era o Messias. Então matou os bebês. Os sinais que estão lá fora são como uma matança de bebês. O Messias nasceu, não o encontraram, porque estava numa manjedoura. Não nasceu num palácio. A mesma coisa aconteceu na época de Moisés. Os bebês eram lançados no rio Nilo, eram lançados aos crocodilos do rio Nilo no Egito. Faziam isso. Por quê? Um campeão havia nascido, seu nome era Moisés. Amém? Não vemos o que Deus está fazendo. Vemos o que o diabo está fazendo porque é muito visual. Amém? Jesus uma vez disse da boca e ele estava em cima de um jumento para entrar no portão leste. E olha bem, você pode até mesmo calcular aquele dia para o dia que Daniel tinha profetizado. Daniel disse, marque o dia, quando o rei declara um decreto, certo? Para restaurar o povo de Israel. Amém? Eles foram restaurados depois do cativeiro, quando foram capturados pela Babilônia, dá ordem para restaurar Jerusalém. Ok? Vemos isso em Neemias e Esdras. Aquele dia foi também até registrado na história, certo? E se você marcar aquele dia, nas 70 semanas de Daniel, e contar até quando foi tirado o Messias, você vai encontrar aquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém, assentado no jumento e falando que ele era o rei esperado, mas não entenderam. Não reconheceram o dia da visitação, mas as crianças sabiam quem ele era. Crianças diziam, Hosana ao filho de Davi, Hosana! E os fariseus, calem-se! E eles falaram mais alto, Hosana, eram as crianças e os jovens dizendo, Hosana ao filho de Davi. Eles sabiam quem ele era. E então os fariseus foram a Jesus e disseram, por que não os fazes calar? Jesus disse, se eles calarem, as pedras clamarão. As pedras falarão. Amém. Jesus disse, vocês não leram nas Escrituras, eu amo isso. Da boca dos bebês, Deus extraiu o perfeito louvor. Estava citando os Salmos. Mas se vai aos Salmos, diz assim, das bocas dos bebês, tu suscitaste força para parar o inimigo e deter o vingador. Amém. Da boca dos pequeninos, bebês. Homens, não pensem que é aquele tipo de bebê, ok? Como a minha esposa. Não era esse tipo. Mas bebês, da boca dos bebês, certo, Deus extraiu força. E aqui diz o perfeito louvor. Então, quando adoramos Jesus, temos força para parar o inimigo e o vingador. Posso ouvir um amém? Sabe, aos nossos jovens, não diga que eles são muito jovens. E Hudson Taylor tinha 17 anos quando foi salvo. E antes do ano terminar, em dezembro, ele foi e decidiu ser um missionário na China. Você conhece a história de Hudson Taylor na China? Sabe, aquele retrato dele com aquelas roupas de chineses, com todas aquelas roupas e também, naqueles dias, eles usavam um chapéu e aquele rabo de cavalo. Aquele homem, Hudson Taylor, foi um jovem de apenas 17 anos. No ano em que ele foi salvo, ele aceitou o chamado para ser missionário. Como resultado, ficou ali 51 anos e começou uma missão na China. 18.000 foram salvos. Amém, ele fez a obra e aquela missão se tornou algo internacional. Por causa dele, o evangelho ainda cresce na China hoje. Amém? Com 17 anos. Davi tinha 16 ou 17 anos quando ele matou Golias. Amém? Quando toda a nação estava com medo. Amém? Um jovem adolescente foi lá e o Senhor foi com ele. Você não é muito jovem para ser usado por Deus. Pare de pensar assim, eu só quero aproveitar minha juventude. O seu maior medo é somente perder o telefone. Qual o maior medo? Perder meu celular. Não. O segundo medo é, eu só tenho 8% de bateria. E você está longe, do lado de fora, e você está longe de algum carregador. Esse é o maior medo que você tem. É tempo de você parar com isso e tirar isso da sua cabeça. Parar com esse pensamento de quantas pessoas gostam
daquilo que você posta e você fica preocupado com isso. Pare de se comparar com as outras pessoas. Amém? Pare de se comparar com os outros. Amo o que Jesus falou ao discípulo que era conhecido como a quem Jesus ama. Seu último relato tem algo muito importante para pastores e líderes. Pare de se comparar e copiar aquilo que as pessoas estão fazendo. Jesus estava com Pedro e Pedro falou a respeito de João, a quem Jesus amava. Não falou que era João, mas o discípulo a quem Jesus amava. O que vai acontecer com este homem? Jesus falou, se eu quero que ele fique, o que isso tem a ver com você? Ou seja, o que tem a ver contigo? Se Deus falou para o pastor fazer aquilo, o que tem a ver contigo? Somente o siga. Amém? Deus fala para mim e eu sigo a Jesus. Se este pastor está fazendo alguma coisa e alguém me diz para imitar, o que tem a ver comigo? Se Deus falou para ele, o que tem a ver comigo? Tenho que seguir o Senhor. Então, estamos aqui falando para esses jovens que devem parar de tentar agradar ao mundo e ficar com esse evangelho tão light. Você não precisa fazer aquilo que o mundo faz. Certo, tem que ter suas convicções. Sabe, aquela força interna. São príncipes e princesas que Deus está levantando no nosso meio. Não é por coincidência que está escutando isso, amém? Glória a Deus, pare de se comparar com aqueles que têm mais seguidores ou aquele que tem uma namorada e tudo mais. Amém, desfrute a sua liberdade. No fundo você não sabe, mas lutam internamente. Eles não falam isso, amém? Mas você desfrute da liberdade. Um dia você vai casar e ter tudo mais, mas escute muito bem. E olha, escute, não fique irado. Olha, sente-se. É porque nós estamos transmitindo para os jovens. Agora mesmo, estão vendo. Amém? E eu os amo. Você não os ama? Mas o problema é que o mundo quer que eles pensem assim, olha, você é muito novo, é um adolescente. E olha, adolescente na Bíblia já era homem. Bar mitzvah, 12, 13 anos, bem, já é um homem. Vai cuidar do seu pai, ou então vai cuidar da sua mãe. E também dos seus irmãos. Por isso tem o bar mitzvah. Amém, se torna um homem aos 12 anos. Jesus foi ao templo aos 12 anos de idade. Agora é 13, mas quando tem 13 já é um homem. Vai matar um animal. Amém? Em algumas culturas, eles vão à caça com 13 ou 14. Os nossos caçam os pokémons, sabe? Ah, não fiquem irados, eu estou só dizendo. Não pense que você é imaturo, certo? E pais, por favor, não os trate como pessoas imaturas. Amém? Você deve elogiá-los. Ontem eu trouxe meu filho e coloquei do meu lado, porque tinha algumas coisas que ele estava fazendo e eu não estava gostando daquilo, então eu disse, ouça, você é um soldado. Amém? Ele é um soldado do exército de Deus. Soldados ficam sujos e não há problema. Olha para essas mulheres, a minha esposa e minha filha. E eu falei bem baixinho, sabe? Olha, essas mulheres, elas têm que limpar toda hora. Elas não gostam. Mas você não. Ele não gosta de ficar sujo. Meu filho. E eu disse, as mulheres são assim, gostam de ficar limpas, mas homens ficam sujos aqui e ali, não tem problema. E ele disse, olha aqui, eu tenho isso. Uma marca. Eu disse, isso aí. É isso mesmo, uau. E eu disse, tem cicatriz? E ele, o que é isso? Eu disse, olha, eu tenho uma cicatriz quando caí. Eu tinha 4 anos e eu caí e cortei o meu queixo aqui e saiu muito sangue pra lá, mas não tem problema, agora está bem. E ele disse, eu também tenho, olha aqui, E ele me mostrou e nós começamos a comparar a cicatriz aqui e lá. E a mãe dele chegou, sabe? Mas escute isso. Crianças são preciosas para Jesus. E hoje é o dia da criança. Cuidado como você cuida da criança. Jesus falou para você cuidar bem das crianças. E isso está em vermelho. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os anjos dele sempre contemplam a face do meu Pai que está no céu. Quem maltrata uma criança, recebe atenção especial do seu anjo. Agora, talvez eu não compartilhei isso com você, mas a única vez que a Bíblia diz que Jesus estava grandemente irado ou incomodado, você já leu isso? Jesus ficou indignado e a palavra ali é, na verdade, muito indignado. A única vez nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a Bíblia diz que ele ficou muito indignado foi aqui. E traziam-lhe meninos, os pais trouxeram, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais,
porque dos tais é o reino de Deus. Viu isto? Verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, olha isso. Os pais trouxeram os meninos para Jesus, certo aí? Olha o que eles pediram. Volta ao verso 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Eles só queriam que tocasse. Queriam que Jesus só tocasse. Sabiam que havia poder no seu toque, certo? Mas olha só o que Jesus fez mais embaixo. E tomando-os nos seus braços, ele os abraçou. Ele colocou as mãos neles, não só os tocando, mas os abraçou. Ele colocou as mãos sobre eles e os abençoou. Jesus sempre nos supera, sempre. Ele sempre vai além. O menor é abençoado pelo maior. Jesus sempre vai responder infinitamente muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Jesus, jovens. Você pode até amar os heróis, eu entendo. Eu sei que o Homem-Aranha é muito querido por todos. Mas olha, o Homem-Aranha, por exemplo, você gosta do Homem-Aranha porque ele tem poderes especiais e às vezes você fica até pegando algumas aranhas e as coloca para morder no seu pescoço. Nada acontece, só fica vermelho. Mas, deixe-me falar isso. É falso. Não é real. Não é real. Ok, ore por aquela irmã ali que está chorando, certo? Não é real. Agora, Andrew Garfield é real. Ele é real. Mas, olha, saiba que o Homem-Aranha não é real. O Homem de Ferro também não existe. Ele não voa. Ok? Ok? Também o resto, Capitão América, não é o Capitão América. Ok? Na vida real, tem que ser maduro. Temos que aprender que o controle próprio, ou ter domínio próprio, é melhor do que ser dominado por alguém. Ok? Os super-heróis parecem que sabem controlar tudo e controlam tudo, mas muitas vezes na vida pessoal eles não podem se controlar. Mas sabe de algo? Você quer um super-herói? Jesus. E ele é real. Amém? Sabe? Falou duas palavras. Sigam-me. E aqueles homens pescadores, e eles eram pessoas grossas, sabe? Porque eram pescadores, eles não eram pessoas muito educadas. Homens fortes, adolescentes que não seguem outro adolescente. Me siga. Onde? Outro ia dizer, pra quê? Certo? E pense um pouco sobre isso. Sigam-me. Duas palavras, eles sentiram a presença e o magnetismo daquele homem. Deixaram tudo e o seguiram. Amém? Olha, ele falou contra todos que oprimiam os pobres. Naquela época no templo, ele derrubou a mesa dos cambistas e os expulsou com um chicote. Ele os expulsou. Sozinho. E alguém diz, pastor, é um pecado? Quem disse isso? Ah, ele ficou irado. Quem diz que irar é um pecado? Deus fica irado. Mas quando Jesus e Deus ficam irados, eles ficam irados com a injustiça do que é errado. Quando nós iramos, ficamos irados porque alguém não nos falou que o iPhone da última geração estava em promoção. Certo? Ontem. Então somos muito egoístas nos nossos motivos e razões. Você entende? E alguém diz, bem, a Bíblia diz que Deus é ciumento. Não dá para imaginar Deus ciumento. Quero perguntar às mulheres. Se ver ao seu marido, certo? Falando com uma mulher, de uma forma afetiva, vai ficar com ciúme? Oh, sim, mas Deus não pode. Não, você tem ciúme porque você sabe que aquela mulher não é uma coisa boa. Sabe que ela está desejando o seu marido. E o seu marido é um pouco bobo, como muitos homens. Sabe? Mulheres sabem que os maridos dizem, só estou sendo amigo, só estou sendo amigo. Sabe? Mas a esposa sabe que não é só sendo um amigo, então Jesus, ele também cuida de você porque ele sabe que se você começar a adorar aquela coisa, seja dinheiro, seja outra coisa, vai te destruir. Ele sabe que você está em perigo, ele sabe que você vai ser frustrado, e ele sabe de todos os problemas que você vai passar. Por isso ele tem ciúme, não quer que você se machuque. Ele te ama o bastante, mesmo você não entendendo, ele te ama. E ele tem ciúme para o seu próprio bem. Esse ciúme vem de Deus. Mas é um ciúme santo. Mas ficamos ciumentos assim. Ah, ela gosta de outro garoto e não de mim. Ok, isso é diferente. Não é como Deus, entende?
Deus fica com ciúmes quando ele sabe que alguém quer o seu mal. E se alguém tentar prejudicar o seu filho, você não vai gostar? Nós menosprezamos os nossos jovens e crianças. Temos que ser pacientes. Às vezes eles podem ser imaturos, devemos ser pacientes. É só ficar quieto, amém? Pais, passamos por isso. Você pode dizer, não vai acontecer comigo quando meu filho for um adolescente. Ele não vai ser assim. Ele vai. Sim, vai. Às vezes eles vão se afastar, vão passar mais tempo com amigos do que com você. Você deve esperar, amém, e desfrutar a vida. Não espere que eles cresçam. Alguns dizem, espere até eles chegarem a essa idade, ou então até chegar a essa idade, ou até casarem, ou até os netos chegarem. Então os netos devem crescer um pouquinho mais. Você está envelhecendo no processo e perdendo tempo. Aprenda a desfrutar do que Deus tem para você na sua vida agora mesmo. Amém? Desfrute do processo enquanto pode. Sabe, meu filho, às vezes ele quase não fala. Isso é maturidade, mas só tem 5 anos. E eu brinco com ele e falo, sabe, Justin, o que eu vou pregar amanhã? Tudo depende do que ele aprendeu no estudo bíblico. Ele diz Sansão. Ou vai dizer Arca de Noé, que é o seu favorito. Mas às vezes ele diz Tomé. Mas é aquele brinquedo, sabe? E aí eu fico pensando como colocar isso na minha mensagem. Mas às vezes acontece que eu pergunto para ele e ele diz algo que confirma a mensagem que eu já tinha preparado. Desta vez, antes de ir para a Alemanha, eu perguntei para ele, nós dois fomos juntos, tempo para pai e filho, eu estava comprando comida e ele estava comigo, e eu estava falando com meu filho de 5 anos, e eu perguntei, porque eu pensei em preparar mensagens que é como as vestes do sumo sacerdote e... Minha esposa disse, mais simples, por favor, alguns não são tão profundos como você, sabe? Você também, hein? Ela diz, faça mais simples. E eu tinha recebido uma palavra do Senhor dizendo, faça mais simples. E perguntei ao meu filho, o que devo pregar na Alemanha? Só para ver o que ele diria. Você quer ver isso? Olha só o que ele disse. O que devo pregar na Alemanha? The sermons you preach on the earlier times. Like other conferences? Yeah. Ok. Olha o que ele disse. As mensagens que você já pregou outras vezes. Em outros eventos. E o que ele disse tocou em mim. Eu estava com o telefone preparado para ver o que ele ia dizer. Sabe? Às vezes ele é muito profundo. Mas dessa vez não. Ele disse, o que o senhor está dizendo? Pregue. Ele nunca falou isso antes. Ele nem sabe o que é uma conferência. Mas disse, pregue o que você pregou nas outras vezes. Falando de outras conferências. Então eu pensei, uau, vamos fazer mais simples. Então eu vou tentar ser simples, não estúpido. Eu tenho que me lembrar. Amém? Da boca dos pequeninos, Deus extraiu força. É bom passar tempo com ele, mas muitas vezes, certo, por favor, não vá a ele pedindo uma direção. Ah, eu preciso de uma direção também, por favor, não faça isso. Não faça isso. Ele tem que viver uma vida normal. Ele é normal como qualquer criança. Certo, muitas vezes fala besteira também. Eu perguntei um outro dia. Foi na semana passada. O que você quer ser quando crescer? Ele disse, caminhão de lixo. Eu disse, não. Não, o que você quer dizer é que você quer dirigir o caminhão de lixo. Não, caminhão de lixo. Então veja, meu filho tem ambições altas, ok? Glória a Deus. Graças a Deus, mais tarde ele disse que quer ser um pastor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Mas disse um pastor e um caminhão de lixo. Ame a nossa juventude, precisam disso. Mesmo que eles se desviem, certo, eles vão voltar porque eles vão ver que os amigos não são tão maduros. Sabe? E não fique tentando prendê-los muito e segurá-los muito, porque isso vai irritá-los. Amém? E jovens, parem de pensar assim. Ah, eu estou muito jovem, eu tenho só 14 anos, 15 anos ou 16. Olha, os homens de Deus na Bíblia. Daniel, quando foi para o cativeiro com todo mundo, a Babilônia, sabe qual era a sua idade? 15 anos de idade. Quando o mais poderoso rei, vou terminar com isso, o mais poderoso rei de toda a terra, naquela época, o seu poder veio de Deus. Porque Israel abandonou o seu lugar de ser a cabeça e não a cauda, Deus fez que os gentios reinassem sobre eles, e o primeiro foi Nabucodonosor da Babilônia. O homem mais poderoso naquela época. Sabe? Ele teve o sonho que nenhum homem no seu palácio, nenhum conselheiro ou algum tipo de adivinho ou então nem mesmo um sábio e nenhum homem no seu palácio podia interpretá-lo.
Então pediu, naquela época, ele pediu a um jovem, e naquela época Daniel tinha 17 anos. E Daniel interpretou o sonho do rei. Daniel, na idade de 15 anos, quando foi levado cativo com seus 3 amigos, que também eram jovens, recusaram a beber o vinho e a comer a comida que o rei tinha oferecido ao seu ídolo. Então o chefe disse a Daniel, se vocês não comerem essa comida, que o rei mandou que vocês comessem. Se não comerem, vocês vão ficar magros e fracos e vão perder minha cabeça. A Bíblia diz que Daniel disse, você pode nos dar isso? Nos dê, eu vou terminar com isso, olha aqui. Tenho medo do meu senhor o rei, certo? Disse o chefe, porás em perigo a minha cabeça. Daniel responde, certo? Experimenta os teus servos 10 dias, que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, depois de 10 dias, olha isso. E ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Não é porque você não imita os seus amigos, você vai parecer pior. Deus vai fazer sua aparência melhor. Sabe, se você for diferente, os seus amigos vão te admirar. Secretamente vão te admirar, mas vão... Aquele brinquedo, sabe? Você sabe, aquele brinquedo que tem uma caixa de madeira, sabe, com alguns bichos. E eles ficam saltando. Quando um bicho sobe, o outro puxa para baixo. O outro bicho sobe, o outro puxa para baixo. Então, as pessoas são assim. Eles veem você subindo com excelência moral e eles dizem que você está tentando somente mostrar que é melhor do que nós. Sorria e não dê resposta alguma, não lute, não rebaixe o nível, não se importe com o que estão falando. Deus te deu o favor, Deus te deu a glória. Amém? Somente brilhe e também não deixe ser afetado por nada, porque aquele que é maior do que todos eles já falou que você é o seu filho amado. Ok? Certo? Olha isso. Vamos ver. Quanto a esses 4 jovens, Deus deu-lhes conhecimento. Eu disse, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras. Literatura babilônica. Até nos estudos, Deus pode te dar conhecimento e inteligência. Daniel tinha entendimento em toda visão e sonhos. Amém. Vamos voltar ao verso onde fala que Deus deu favor. Volta. Mais um pouco. Volta. Deus fez com que Daniel encontrasse favor, verso 9. Deus pode te dar sabedoria, Deus pode também te dar favor. Deus é quem faz. Posso ouvir um amém? Agora vamos até o final. Glória a Deus. No final. Agora vamos até mais embaixo. Isso, até o verso 20. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam ali. Este é o mesmo Deus que você adora. O mesmo Deus. Amém. Aquele que foi preso para que fôssemos libertos. No jardim do Getsemane ele foi preso. Amém. Pensavam que o tinham capturado homens fortes, com lanças e espadas. Amém. Vieram, muitos deles, para prender somente um. E o capturaram. Ele disse, vocês não prenderam. Deixem os discípulos irem. Este é um super-herói. Eles disseram, porque não tinham certeza que era ele. Eles não sabiam quem era Jesus, certo? Então, perguntaram quem ele era. E Judas beijou Jesus, certo? Disseram, procuramos Jesus de Nazaré. E Jesus perguntou, quem vocês querem? Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou. Sabe o que aconteceu? Todos os soldados, com espadas, em números, todos caíram. João fala sobre isso. Eles caíram diante do cativo. Ele esperou que eles se levantassem. Vocês me encontraram, deixem os discípulos. Caíram diante dele. Por isso, a Bíblia diz que Jesus disse, eu entrego a minha vida. A verdade é que ele não foi morto, não foi assassinado. Ele entregou sua vida. Lembra o que eu disse? Que a Bíblia diz em Mateus que ele encurvou a cabeça e entregou o Espírito. A maioria deixa a cabeça cair. Certo? Quando morrem, a cabeça cai. Isso é porque são comuns, mas ele se posicionou. A Bíblia diz que ele encurvou a cabeça, como que descansando. Então ele entregou seu espírito. Eu entrego a minha vida e eu a torno a tomar. Não só o Pai o ressuscitou, ele se ressuscitou. Ele a tomou de novo. Este é um super-herói. Homem de Ferro e Homem-Aranha
Não vão até o seu quarto. Mas fale com Jesus. E ele vai ouvir. Amém? Quando você vê um homem e vê um homem que é forte, um príncipe, ou vê uma garota brilhando com a beleza interior, saiba disso, eles dependem do Senhor Jesus. E o Senhor resplandece sobre eles, o Senhor traz favor a eles. Você talvez vai estar no exército e vai precisar que o Senhor esteja lá com você. Amém? Talvez você vai procurar um trabalho e tem muitas qualificações, muitas exigências para aquilo. Somente Deus pode dar para você, como Daniel. Deus concede a você favor. Amém? Talvez já tenha um trabalho. Talvez tenha um trabalho que você quer que as pessoas sejam atraídas à sua companhia. Amém? Deus pode conceder a você favor. Amigo, invista sua vida em Deus. Amém? O Senhor Jesus Cristo veio como um homem perfeito. Hoje Deus não exige, eu vou terminar com isso, Deus não exige de mim e de você, porque todas as suas exigências foram cumpridas pelo homem perfeito, Jesus Cristo. Amém? Preciso terminar o verso de Romanos 4,13, vamos ver? Certo? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Como Deus hoje pode ser santo e ainda assim aceitar eu e você, certo? Pecadores. Amém? Eu sei que não somos pecadores, mas quando recebemos Cristo, nós éramos pecadores. Como Deus, sendo justo, permite o pecado entrar em sua presença? Ele não pode. Mas Deus fez por causa de Jesus. Ele pode ser justo por causa do que Jesus fez. Jesus tomou seus pecados na cruz, carregou seu julgamento, amém, e ressuscitou dentre os mortos sem os pecados. Quer dizer que Deus hoje te mede por aquele homem à sua direita. Hoje, eu não coloco exigência sobre você. Aquele homem que está à minha direita já cumpriu as minhas exigências. Ele é o homem do meu prazer, o homem da minha alegria, o homem do meu prazer, meu filho a quem eu amo, que entreguei por você. Sabe de algo? Toda a sua perfeição e a beleza que você vê não é para ele mesmo. Ele veio para nos resgatar. Ou seja, de agora em diante, se você se identifica com o primeiro Adão que caiu, você pode se identificar com o último Adão, o homem perfeito. Adão quer dizer o homem, mas Jesus foi o perfeito homem. E hoje, a alegria de Deus é Jesus, a nossa alegria é Jesus. Quando eu e você temos alegria em Jesus e descobrimos que todas as exigências e todos os requisitos de Deus e expectativas foram colocadas em Jesus e não mais em mim. Amém? E eu vejo que ele alegrou o coração de Deus. Eu sei que ele o agradou, glorificou a Deus. E Deus me vê nele, como ele é. Eu também sou. Ele é um príncipe, eu sou um príncipe. Ele é santo, eu sou santo. Ele é justo, eu sou justo. Sabe algo sobre Jesus? No céu, ele não está velho. Ele está jovem. Eu disse ele está jovem. Amém? Deus o Pai também é jovem. Porque envelhecer é parte da maldição. Deus o Pai, Deus o Filho, eles não são velhos, mas jovens. Amém? Mas a Bíblia diz que o seu cabelo e barba são como lã. Leia bem. Fala no livro do Apocalipse que brilha muito mais do que o sol. E neste contexto ele brilha tanto, tão glorioso que nenhum super-herói pode fazer isso. Ele brilha tanto que ele fica mais brilhante do que o sol. Lã. Ninguém que fica velho, o seu cabelo fica como lã, ok? Só o Papai Noel fica assim. Ok. Mas fica cinza. Certo? Lã quer dizer que brilha mais do que o sol, está falando disso. Amém? Mas se vê Jesus, a sua barba é preta, no céu está preta. Ninguém envelhece no céu. Amém? Só quero dizer isso. Se seguir Jesus, você segue o sucesso. Está seguindo um campeão. Aquele que mudou a história. Vai seguir alguém que pode mudar a sua vida de dentro para fora. Amém? E as pessoas vão aprender a seguir a Jesus. Certo? Porque Jesus está em você. Eles vão aprender. Certo? Com você. Serão inspirados por você. Vão ser atraídos a você. Amém. E todo o povo diga? Ok. Eu tenho uma oração especial que eu preparei para todos nós da Bíblia. E eu quero que nós confessemos em pé antes de sairmos daqui. Mas agora, você pode fechar os seus olhos. Eu quero que você faça essa oração, todos nós.
Diga Pai Celestial. Aqueles que estão aqui dizem, Pastor Prince, eu vejo pela primeira vez que não há outro caminho para Deus a não ser Jesus. Que Jesus já cumpriu todos os requisitos e exigências de Deus por mim. Ele cumpriu todas elas em meu lugar. Ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, sem os meus pecados. Ele é quem me justifica. Ele é a minha justiça. Se esse é você e orou de todo o coração, vamos orar mais uma vez. Diga, Pai Celestial, Jesus Cristo é meu Senhor e creio de todo o coração que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Creio que Ele morreu e Ele carregou todo o julgamento e a condenação que era para mim, Ele levou sobre si. Ele ressuscitou dos mortos, completamente livre de todos eles. Eu estou nele hoje, porque Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, porque eu estou nele. Tu me tratas como Ele. Justo. Aceito. Com favor. Forte. Jovem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem em pé. Glória a Deus. Aleluia. Certo. Quero que confessemos isto juntos. Está na Bíblia. Fala de bênção na família. Ok, Salmo 144. Vou ler primeiro. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Expressões muito lindas. Se for a um palácio, as colunas que as pessoas veem e tiram fotos delas, que nossas filhas sejam assim. E os filhos como plantas crescidas. Que as nossas despesas ou comércios, certo? Sua profissão, sua casa se encha de todo provimento para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Você está pronto? E ainda tem mais. Para que não haja assaltos e nem saídas. Para as nossas famílias. Não quero saber qual seja o tipo de inimigo. Pode até mesmo ser uma pessoa ou até um ser espiritual. Certo? O poder das trevas. Nenhum inimigo. Amém? Está pronto? Levante as mãos. Aqui neste lugar existe uma unção neste texto. E agora vamos começar a confessá-lo. Para que nossos filhos sejam como plantas, crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento. Para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo, a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Dê a Ele glória, aleluia. Bem-aventurados são aqueles cujo Deus é o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.